Olá pessoal, então, qual é a forma mais rápida de perder gordura abdominal? Este vídeo trago-vos aqui um conteúdo muito poderoso, isso faz parte da minha prática clínica e por tudo aquilo que eu tenho lido de bibliografia, de artigos científicos, eu entendi ao longo do tempo que realmente esta é a forma mais rápida, ou seja, de perder gordura abdominal. Isto baseia-se num princípio que é muito importante e as pessoas esquecem-se muito, que é ganhar saúde para perder peso e não olhar para o emagrecimento só como uma questão estética. Isto porquê? Porque grande parte das pessoas que têm dificuldade em perder peso, que eu tenho notado no consultório, normalmente há um estado de saúde por trás, há um bloqueio que não permite com que as pessoas percam peso. E daí ser tão importante focarmos na saúde para que ocorra a perda de peso. Trago-vos aqui algum conteúdo em que não vos vou dizer especificamente aquilo que as pessoas devem comer ou não. Porquê? Porque isto baseia-se em dois princípios, que é o jejum intermitente e a dieta cetogénica. Isso significa o quê? Significa que não há uma dieta. Isto é uma ferramenta. O jejum intermitente não é uma dieta. É uma ferramenta que, se for bem utilizada, vai nos permitir ter um estado de saúde bastante melhor e de forma a que, com esse estado de saúde, nós conseguimos criar um mecanismo no corpo de perda de peso. Então, isto baseia-se em quê? Baseia-se principalmente em duas hormonas. Nós temos 6 hormonas associadas à perda de peso, principalmente à perda de gordura abdominal. Duas delas, sendo as mais importantes a meu ver, é a hormona de crescimento e a insulina. Outra das hormonas que pode também ter aqui um impacto sobre a insulina e sobre a hormona de crescimento é o cortisol, que normalmente está associado a stress, mas entretanto já vou entrar um bocadinho mais nessa parte. O que é que isto quer dizer? É importante percebermos que a hormona de crescimento é uma hormona que normalmente está associada à reparação, à regeneração, à construção do músculo, a evitar a perda de massa muscular e muito a quê? À perda de gordura, a hormona de crescimento. A insulina, por outro lado, está muito ligada à questão das dificuldades em perder peso pelo mecanismo de resistência à insulina. Isto para dar aqui um exemplo. A resistência à insulina é um pouco aquela situação em que o nosso corpo está a produzir insulina a mais daquela que nós necessitamos. Isto porquê? O nosso corpo tem um mecanismo de feedback protetor, que significa que quando nós consumimos, principalmente aquilo que nos despoleta picos de insulina, seja açúcares, seja hidratos processados, ou só o facto de estar constantemente a comer, mesmo que sejam alimentos saudáveis, dá um pico de insulina. E esses picos de insulina fazem com que, a nível celular, o nosso corpo cria um mecanismo protetor em que não permite que entre mais glucose dentro da célula, ou seja, que não entre mais açúcar. O nosso pâncreas, por compensação, aumenta a produção de insulina. É um bocado aquela situação em que nós estamos a tentar falar para alguém e aquela pessoa tem uns auscultadores. O que é que nós vamos fazer? Vamos falar mais alto, porque aquela pessoa não nos está a ouvir. E é um bocadinho esse mecanismo de resistência à insulina, que o nosso corpo cria essa resistência como um mecanismo protetor. O problema é que a insulina, o que é que ocorre? Está em vários tecidos do nosso corpo e a insulina, por si só, gera a acumulação de gordura abdominal. E dentro das células acaba por haver o quê? Uma baixa de glucose, ou seja, nós temos aqui duas situações em que há uma baixa de açúcar dentro das células, portanto, há um pouco aquela tendência de haver uma baixa energética ou uma baixa de combustível ou de alimento, mas com um quadro em que nós consumimos e há picos de insulina e o nosso corpo simplesmente não deixa entrar aquela glucose dentro da célula. Este é um mecanismo muito importante de percebermos, porque o jejum intermitente e a dieta cetogénica baseiam-se muito em quê? Em diminuir a resistência à insulina e aumentar a expressão da hormona de crescimento. Portanto, recuperamos uma tendência pré-diabética e aumentamos, no fundo, o metabolismo da gordura. Isso é nisso que isto baseia-se. Portanto, quando existem picos de insulina, o que é que nós precisamos de perceber? Para evitar esses picos de insulina, devemos reduzir tudo o que seja açúcares, hidratos processados e diminuir, dentro das nossas possibilidades, o consumo de comida. E só consumir comida, e isto é importante, quando sentimos fome. Quando nós não sentimos fome, não devemos consumir comida, porque o nosso corpo também necessita desse descanso, quer a nível da questão da insulina, mas também para recuperar parte da energia
que é desperdiçada na digestão porque estamos constantemente a comer. Portanto, qual é o nosso princípio que vamos ter aqui? Nós, inicialmente, e grande parte das pessoas faz 5, 6 refeições por dia, que é o pequeno almoço, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e um snack à noite. Portanto, isto não é uma coisa que nós vamos logo de partida. Isto tem que ser por fases. Vamos começar inicialmente por fazer 3 refeições por dia, que é o pequeno almoço, o almoço e o jantar. E grande parte das pessoas neste momento devem estar a pensar, mas eu vou sentir fome durante aquele período. Lá está, isto é uma coisa progressiva e é importante percebermos uma coisa. É a gordura que inserimos na nossa alimentação que nos permite sentirmos saciados e prolongar até à próxima, ou seja, até à refeição seguinte. Portanto, nós quando começamos com um pequeno almoço e um jantar com macro e micronutrientes, ou seja, com um peso nutricional, nós não vamos sentir fome, sendo isto de uma forma progressiva. Portanto, nós vamos começar com 3 refeições diariamente. E após uma semana, 2 semanas, em que o nosso corpo já está habituado, estamos a começar a tirar os hidratos, os açúcares, a consumir vegetais, proteínas e gorduras, é que nós vamos fazer aqui um princípio que eu chamo que é fazemos 3 dias estas 3 refeições e os outros 3 dias nós vamos fazer o almoço, o jantar e nós vamos saltar o pequeno almoço, ou seja, vamos fazer aqui um jejum intermitente desde o jantar do dia seguinte ao almoço do dia seguinte. Isso vai levar a realmente a quê? A que haja uma expressão muito aumentada da hormona de crescimento que normalmente tem picos quando? À noite. Isto vai também fazer com que o cortisol baixe à noite e faz com que também a própria insulina, a própria expressão da insulina reduza pela redução também do nosso cortisol. Portanto, nós vamos praticar 3 dias, 3 refeições, ou seja, após um período, 2, 3 semanas, e depois vamos aumentar para quê? Para outros 3 dias em que nós fazemos só almoço e jantar, com estes alimentos todos. Se nós não sentirmos que temos uma perda de peso daquela que nós desejamos, que isto é muito raro, nós também podemos praticar aqui o quê? Em que fazemos uma refeição ao nosso almoço e fazemos uma espécie de meia refeição ao jantar, sendo que vamos ter que inserir aqui um batido verde com vegetais e com alguns nutrientes que são essenciais para compensar esta refeição. Portanto, vamos fazer uma refeição e a meia ao jantar vamos complementar com o quê? Com um doseador de espironcloro. Isto é um suplemento muito importante porque vai ajudar a purificar e a libertar essa gordura toda acumulada. Isto porque é que é importante percebermos? Porque numa fase inicial, quando perdermos peso, o nosso colesterol aumenta. Por 2 questões. Primeiro, porque estamos a perder massa gorda e ela não evapora. É normal que o colesterol aumente. Por outro lado, porque esse próprio aumento do colesterol é importante para reparar as membranas celulares. Portanto, isto é um mecanismo protetor que não deve ser eliminado. Deve ser compensado com vegetais, que é para conseguir desintoxicar e purificar. Isto baseia-se então em quê? Numa dieta rica em vegetais, em alguma proteína, não excessivamente, cerca de 170 a 220 gramas de proteína, e com um grande teor de gordura, claro, gorduras saudáveis, não são gorduras que sejam processadas. Sem açúcares e principalmente sem snacks. O que é que os snacks fazem? Os snacks estimulam a insulina, portanto é realmente isso que nós estamos a tentar evitar. Isto vai fazer com que o corpo, ao longo do tempo, consoante o jejum intermitente que nós vamos fazer e a dieta cetogénica, nós vamos ter processos de reparo celular bastante intensos. Eu tenho pacientes que têm problemas de saúde, principalmente de inflamação e de oxidação, que quando fazem este tipo quando utilizam este tipo de ferramentas, normalmente grande parte dos estados de saúde estão alterados, normalmente desvanecem. Isto porquê? Porque quando nós entramos num jejum intermitente, a própria produção de corpos cetónicos, que é um resultado do metabolismo do jejum, são antioxidantes e fortemente anti-inflamatórios. Portanto, nós vamos preparar o corpo para entrar num processo de reparo e de anti-inflamatório, ou seja, com ação anti-inflamatória muito profunda. Portanto, é neste mecanismo que isto baseia-se. O que é que nós temos que pensar quando estamos a fazer
quando estamos a utilizar este tipo de ferramenta e estamos a fazer uma dieta cetogénica, que é preciso ter em conta. Temos que tratar o cortisol. Se a pessoa tiver tendência para ter o cortisol alto, principalmente por algum evento de stress, algum trauma, ou porque não faz exercício físico, ou porque consome muito café, ou porque tem falta de sono, ou porque está num estado de ansiedade, ou porque houve aqui um choque em que alguém faleceu, ou porque faz exercício a mais, stress. Isto é uma coisa que nós temos que tocar, porque enquanto esse stress estiver aumentado, a insulina não vai baixar. Portanto, o que é que eu recomendaria? Durante este período, tirar tudo o que seja stress e evitar aquelas pessoas que normalmente causam-nos stress. A fazer aqui algum distanciamento. Por outro lado, tudo o que seja dominância de estrogênio vai também ter um impacto com a insulina. Portanto, nós temos que avaliar muito bem o quê? O ciclo menstrual e perceber se aquela pessoa está numa dominância de estrogênio. Quando normalmente o cortisol está alto, o estrogênio tendencialmente acompanha. Isso faz com que, para nós baixarmos o cortisol, temos que usar alguma coisa que seja ansiolítica, como por exemplo o Neurotrans-A e a vitamina D que baixa o cortisol. E por outro lado, para baixarmos o estrogênio, temos que usar o quê? Alimentos que sejam da variante crucífera, como por exemplo aqui o nosso espirocolor e o estrolide, para controlar aqui os níveis de estrogênio e tentar perceber realmente qual é a causa que está associada à dominância de estrogênio. Temos que ver a qualidade de sono, porquê? Porque normalmente é no sono, é durante a noite, que nós perdemos grande parte da nossa massa gorda. Porquê? Porque a hormona de crescimento está muito expressa à noite. Portanto, sono é muito importante e nestas situações o que é que nós podemos fazer? Podemos tentar perceber se é alguma questão de dificuldade em adormecer, ou por exemplo, a pessoa acorda às 2, 3 da manhã, que normalmente são o quê? Picos de cortisol, e podemos juntar aqui o quê? O magnésio, se a pessoa tiver irritabilidade, se estiver cansada, com náuseas, queimbras, e juntarmos aqui um GABA-gene. Portanto, já temos aqui 3 variantes que nós podemos usar para complementar. Evitar o quê? Treino excessivo. Porquê? Porque o próprio treino é uma situação que gera stress no corpo e o cortisol aumenta. Portanto, ter aqui um treino controlado, principalmente se nós juntarmos, por exemplo, aqui um treino de alta intensidade, que seja bem controlado, vai-nos dar mesmo perdas de massa gorda muito acentuadas, que aqui é muito importante. Isto para quê? Para evitar então ter o treino excessivo e para compensar essa sensação de treino excessivo usarmos o quê? Uma fonte de vitamina C que seja mais de fonte natural e não só de ácido ascórbico. Por outro lado, tudo o que seja baixas de ácido no estômago e enfartamento são importantes. O enfartamento principalmente se inserirmos muitos vegetais. Temos que ter em conta se temos aqui uma situação, suponhamos, em que a pessoa tem tendência, por exemplo, para enfartamento, para sensação de arroto, para ter umas fezes que são mais claras, e aí usamos o quê? Enzimas digestivas, que é para compensar a digestão dos hidratos e das gorduras. Por outro lado, se sentirmos mais refluxo, sensação de barriga cheia, náuseas, vamos acidificar o estômago. E não só com menenzime, mas também com o vinagre de cidra de maçã. Isto porquê? Porque essa acidificação do estômago vai fazer com que a expressão do jejum intermitente seja maior. Portanto, o vinagre de cidra é algo muito importante nesta situação. Por outro lado, o que é que nós temos que pensar quando estamos a utilizar aqui o jejum intermitente? E da minha experiência, tudo aquilo que eu já aprendi que leva a uma situação de falhanço. O que é? Perceber que a fruta é algo que, apesar de ser saudável, não permite com que a pessoa perca peso. Existem frutas que não têm tanto esse efeito, como por exemplo o fruto vermelho, o abacate, o coco, o morango, mas fora desse tipo de fruta, normalmente são situações que sobrecarregam o fígado e não permitem perder peso, até porque vai explotar o quê? Um quadro de picos de insulina. Outra questão que é importante, que já percebi, é que o pequeno almoço é a refeição mais importante, a meu ver. Há muitas pessoas que não concordam com isto, que devemos tirar. Isto porquê? Porque muitas vezes é o pequeno almoço que interrompe o jejum de uma noite inteira. Portanto, isto é importante. Só se sentirmos fome é que devemos fazer. E ao longo do tempo, o que é que podemos fazer? Podemos pegar no pequeno almoço do dia-a-dia e empurrá-lo cada vez mais para o almoço, para fazermos, no fundo, então, as 2 refeições. Por outro lado,
Tirar a proteína, fazer dietas sem proteína ou com excesso de proteína também são duas situações em que não são benéficas, porque uma de excesso de proteína sobrecarrega o fígado e o intestino e uma com falta de proteína também é importante. Porquê? É importante nós termos alguma proteína na alimentação porque são os aminoácidos que também nos permitem preservar alguma massa muscular e permitem criar aqui algum reparo a nível celular. Portanto, proteína, sem dúvida, em quantidades médias de 170 a 220 gramas. Outra situação é inserir gordura. Porquê? Porque a gordura não estimula, ou pelo menos não estimula tanto, picos de insulina. Outra questão que é importante é diagnóstico, é tentarmos perceber o que é que se passa. Não pegarmos nisto e colarmos, ou seja, copiarmos e colarmos para toda a gente. Percebermos o que é que se passa e perguntarmos à pessoa o que é que aconteceu antes de começar a ganhar peso. E muitas vezes nós vamos encontrar situações em que são muito importantes, ou porque houve um problema no trabalho, ou porque houve um problema financeiro, ou porque foi depois de uma gravidez, ou porque trocou a pílula, ou porque a alimentação mudou, ou porque mudou de casa. Isto é muito importante, que é para percebermos qual vai ser o gatilho para conseguirmos perder peso. Claro, tirar os snacks por causa da questão da insulina, e este é o princípio que eu considero o mais importante, e é ganhar saúde para emagrecer. Isto é o mais importante, porque afinal de contas o nosso objetivo é sentir-nos bem, sentir-nos confortáveis, equilibrados, bem mentalmente, com energia e sem problemas de saúde que nos afetem. E por isso é que eu digo que é ter saúde para emagrecer. Outra questão que é importante referirmos aqui é que existem outros nutrientes que podem ser importantes inserirmos na nossa alimentação, que é o óleo de MCT, de triglicerídeos de cadeia média, principalmente para temperarmos nas saladas, porque é um tipo de gordura que vai estimular muito, ou seja, aqui a nossa dieta cetogénica, e por outro lado, fazermos fontes de potássio que normalmente já estão inseridas aqui no espirocloro. Precisamos de cerca de 7 gramas de potássio diariamente e grande parte das pessoas não consomem vegetais suficientes para compensar esse potássio. Sódio normalmente está presente na alimentação, mas aqui a nossa bomba de potássio e de sódio, normalmente o desequilíbrio que existe é no potássio. Portanto, o facto de usarmos aqui um batido de vegetais verdes também vai acabar por compensar isto. Pratiquem isto e coloquem os vossos comentários no vídeo abaixo e agradeço que, entretanto, depois enviem também os vossos resultados positivos com este tipo de ferramenta e de correção alimentar. Não se esqueçam de subscrever ao canal e não se esqueçam de colocar também um gosto no vídeo abaixo. Vejo-vos no próximo vídeo.